Quando abrimos as páginas do Evangelho, somos confrontados com uma figura fascinante. Jesus não era apenas um mestre refinado, ele não era apenas um pensador da sua época. Ele era e é o próprio Filho de Deus encarnado. E nada revela melhor a sua identidade divina do que a forma como ele falava. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 21 a 28, o texto diz que entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E ele o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu daquele homem. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Esse texto é registrado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 36. Nessa passagem, somos impactados por algo extraordinário, porque encontramos um dos primeiros sinais claros da autoridade da voz de Jesus. É o início do ministério público do Senhor em Cafarnaum. Era um sábado, dia sagrado para os religiosos, tanto fariseus como saduceus. O cenário é uma sinagoga local, onde Jesus entra e começa a ensinar. E a reação das pessoas foi imediata, total perplexidade. Os escribas da época ensinavam citando tradições religiosas. E eles diziam: o rabino fulano disse que o rabino cicrano ensinou. Era uma autoridade emprestada. Era coisa de religião mesmo. Apenas uma grande repetição de regras humanas. Mas, quando Jesus abre a sua boca, a sua voz carrega o peso do Criador. É uma voz conhecida no universo. E quando ela ecoa, ensinando a verdade, provoca reações do mundo físico e do mundo espiritual. Porque as trevas são abaladas ao som extraordinário dessa voz. Naquela mesma sinagoga, no meio do culto, o homem possesso por um espírito imundo, a presença da luz pura manifesta as trevas escondidas. Note que o demônio grita por meio daquele homem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E é extraordinário notar isto. Os demônios possuem uma teologia impecável quanto à identidade de Cristo. Eles sabiam de onde ele vinha. Eles sabiam quem ele era, o Santo de Deus. E eles sabiam qual seria o seu destino final sob o julgamento dele. A exclamação dos demônios nos ensina que apenas reconhecer quem Jesus é não é suficiente para salvar ninguém. A salvação exige submissão e fé transformadora. Aquele espírito maligno sabia que a presença de Jesus significava o fim do seu domínio. Antes mesmo de Jesus fazer qualquer gesto, antes de estender a mão, o mundo espiritual já tremia diante da sua mera presença. Por quê? Porque o reino das trevas reconhece a voz daquele que o derrotara. E como o Senhor Jesus responde àquela provocação? Jesus não entra num debate teológico. Jesus não usa rituais complexos, fórmulas mágicas ou amuletos. Ele não precisa gritar
para demonstrar que ele tem poder. Ele usa apenas a sua palavra. Jesus o repreendeu dizendo duas ordens simples, duas palavras de comando. Cala-te, que no original do grego significa literalmente amordaça-te. E Jesus silencia o acusador. Jesus não aceita o testemunho das trevas. E logo em seguida, ele diz, sai dele. Queridos, aquela mesma voz que no Gênesis disse, haja luz, e a luz passou a existir, agora é a mesma voz que diz ao demônio, cala-te e sai. As trevas têm que obedecer. O espírito maligno ainda sacode um homem, dá um grito, mas ele não pode resistir. Ele sai sem lhe fazer mal algum. A autoridade de Jesus é absoluta. Ele não depende do consentimento do mal. Ele se impõe pela majestade de quem ele é. A multidão em Cafarnaum ficou maravilhada e perguntava, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Hoje nós precisamos nos perguntar, será que a voz de Jesus tem ocupado um lugar especial em nossas vidas? Muitas vezes nós nos deixamos dominar pela voz do medo, pela voz da dúvida, pelas vozes de acusação do inimigo, pelas vozes da ansiedade desse mundo incerto, mas nós servimos ao Cristo, cuja voz tem poder para acalmar a nossa tempestade interior, para ressuscitar aquilo que já morreu em nós e para nos libertar dos cativeiros emocionais e espirituais. A Bíblia Sagrada é a própria voz de Deus registrada para nós. Quando abrimos as Escrituras e lemos a palavra de Cristo, não estamos lendo apenas conselhos humanos ou filosofias antigas. Estamos ouvindo a voz viva daquele que governa o universo. Se a voz de Jesus tem autoridade sobre os demônios, ela certamente tem autoridade para guiar a nossa vida, a nossa família e o nosso futuro. Que possamos nesse dia nos curvar não apenas diante do poder de Jesus, mas diante do seu senhorio. Submeter-se à autoridade de Cristo é o único caminho para a verdadeira liberdade. Ore comigo. Ó Deus Altíssimo e Pai Celestial, nós te louvamos pela autoridade suprema do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque a sua voz poderosa nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o teu reino de amor. Conceda-nos, Senhor, corações humildes para ouvir a tua palavra e obedecer a tua voz todos os dias. Guarda todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que a tua voz falando aos nossos corações. Conceda paz e livra-os de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, comenta nesse vídeo, eu quero ouvir a voz de Jesus. Acompanhe a série O que queres que eu te faça? O link está na bio. Eu sou o pastor Gil Shekinah e nós nos veremos numa nova oportunidade. Deus te abençoe.